Atenção, você produtor que precisa renegociar dívidas rurais com os fundos constitucionais de financiamento. Agora é a oportunidade. A CNA, as federações estaduais e os sindicatos rurais começaram um mutirão. Os descontos em cima das dívidas podem chegar a 90%. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o Pablo Ulisses. Olá, Pablo. Olá, Márcio. O endividamento é um problema que tira o sono de muita gente, né? Mas a boa notícia é que essas dívidas podem ser renegociadas. Eu estou aqui com a Isabel Mendes, assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA, que vai dar mais detalhes desse mutirão. Olá, Isabel. Eu começo perguntando que dívidas são essas? Olá, Pablo. Bem, essas dívidas são dívidas oriundas de contratos de financiamento com os fundos constitucionais de financiamento que beneficiam aí as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa renegociação ela foi permitida pela Lei 14.166, publicada em 2021, e ela traz aí bastante benefícios, né, muitas vantagens para o produtor rural, que são, por exemplo, descontos que podem chegar a 90%, dispensa de encargos por inadimplemento e outras vantagens aí. Então, por isso é tão importante a adesão a essa lei e a renegociação dessa dívida. Bom, e onde estão sendo realizados esses mutirões e qual o objetivo deles? Bem, eles estão inicialmente sendo realizados na área de atuação da Sudene, né, aí com recursos do FNE, e isso significa região Nordeste e Minas Gerais e Espírito Santo. O objetivo é que, infelizmente, a tramitação dessa lei demorou bastante, né? Ela começou ali no final de 2020 e só agora em maio desse ano a gente teve finalmente a regulamentação. E aí o prazo para adesão, para renegociação é 30 de dezembro de 2022, é um prazo muito curto. Então a nossa motivação para fazer o mutirão é informar o produtor rural, fazer esse chamamento para que ele possa ir ao mutirão, tirar suas dúvidas, pegar as informações e efetivamente fazer a sua adesão. E quantos encontros desses serão feitos para ajudar o produtor rural, para informá-lo, né, de que existe essa lei e de que é possível renegociar essas dívidas? Bem, inicialmente a gente tem aí confirmado 56 encontros nessa região Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, mas a gente está aí com 6 outras rodadas nessa região a serem confirmadas, e a gente também tem previsão para rodadas na região Norte. Ali a gente vai ter no Tocantins, no Pará e no Amazonas, né? Isso brevemente vai ser publicado, mas essas informações dessas rodadas, 56 já confirmadas, estão inclusive no site da CNA. A gente tem atualizado isso diariamente, mas o produtor já pode ir ao site e também na sua federação para pegar aí a confirmação da rodada, o local, a data e o horário. Bom, você falou aí que os descontos são de 90%, mas podem chegar até 90% na verdade, mas é possível saber o total dessa dívida dos produtores e o quanto pode ser renegociado? Individualmente, obviamente, o produtor consegue, junto à sua agência de relacionamento, a gente tem aí o montante dessa dívida, por exemplo, aí no FNE, onde a gente começou, a gente tem aí só para o setor rural 9,6 bilhões de dívidas que podem ser renegociadas, né? Isso representa aí quase 700 mil contratos, quase 700 mil operações com o setor rural, e no caso do FNO são 3,6 bilhões a serem renegociados, que representam aí 195 mil contratos, né? O desconto, como você disse, para liquidação pode chegar a 90%, isso vai depender muito caso a caso, depende do porte do produtor, depende da região, né? Esse desconto maior de 90%, por exemplo, é semiárido, para os demais chega a 80%, então a caso ele consegue saber aí qual é o seu desconto, e no caso da renegociação, que seria o parcelamento, aí ele tem um bônus de adimplência que pode chegar a 50%. Bom, agora, qual que é o primeiro passo que o produtor deve adotar aí para renegociar a dívida dele? Quem que ele deve procurar? Como ele faz para ter esse benefício? Bem, deve procurar as federações, deve procurar os mutirões que ocorrerão. O Banco do Nordeste estará presente justamente para dar todas as informações, tirar dúvidas, dizer se ele é passível de enquadramento, se ele pode se beneficiar da lei, quanto é o desconto, né? E aí, como eu disse, a depender se é a quitação ou a renegociação, mas ele também pode ir à agência de relacionamento dele, né? Do BNB, do BASA, do Banco do Brasil, para pegar essas informações. Neste caso, ele vai preencher um formulário de adesão, que é inclusive exigido pela lei, e aí ele pede o extrato da dívida atualizada, vê qual é o valor, né, do rebate desse desconto e faz então a quitação ou a renegociação, regularizando a sua dívida.
Bom, só para recapitular, isso deve ser feito até o dia 30 de dezembro desse ano, é isso? Exatamente. Quanto antes, melhor, porque, obviamente, tem uma questão burocrática, né? No caso de quitação, ela é muito menos burocrática, mas no caso de parcelamento, exigem alguns documentos, né? Então, quanto antes o produtor for, melhor para que ele possa fazer aí essa repactuação. E reforçando o que a Isabel disse, quem estiver interessado na renegociação, pode procurar o site da CNA, o link está aí na sua tela, www.cnabrasil.org.br/renegociação. Isabel, obrigado pela entrevista. Márcio, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Pablo e Isabel, pelas informações.